O Sérgio Moro fez uma burrada. Olha, o Reinaldo falou que o Sérgio Moro fez burrada. E daí? Como sabe todo mundo jurídico. Que abre caminho para a absolvição de Lula. Só você que está falando isso. Não. O fato de ser só eu a falar isso não quer dizer que não esteja lá no despacho do juiz. E será lido pelos desembargadores e será lido pelo Tribunal Superior, se for o caso. E não é uma invenção do Reinaldo Azevedo. Consultem os advogados, os juristas, para vocês saberem se o que estou observando faz ou não sentido. Não só faz sentido, como é uma coisa bastante complicada. Quem é que vai falar da escorregada do Moro, hein? Posso ser eu. Tá bom. O ex-presidente Lula tem agora 8 dias para recorrer ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, da condenação por 9 anos e 6 meses de prisão. Ele foi notificado hoje da pena determinada pelo juiz Sérgio Moro. Ontem, os advogados que representam o petista criticaram mais uma vez a sentença. Segundo eles, o texto não evidencia a corrupção passiva. O crime teria sido cometido a partir de valores que teriam sido obtidos pela OAS nos contratos com a Petrobras e que seriam usados para o pagamento de vantagem indevida ao ex-presidente. Moro alega que a corrupção foi praticada no abatimento do preço do triplex no Guarujá, no litoral paulista, e no custo da reforma do imóvel. Na denúncia constavam 3 obras. Vamos... Tô meio atrapalhado aqui o negócio. Vamos lá, sintetizando. O Ministério Público ofereceu uma denúncia... Atenção. O Ministério Público ofereceu uma denúncia ao juiz Sérgio Moro, dizendo que o tríplex do Guarujá era fruto de propina decorrente de uma porcentagem de 3 contratos da Petrobras. Ok? 3 contratos celebrados com a Petrobras para a construção de 2 refinarias. As refinarias não, de parte da refinaria. Né? Um contrato com a refinaria Getúlio Vargas e os 2 outros com Abreu e Lima. Então assim, o dinheiro do triplex vem dali. Isso está na denúncia do Ministério Público. Vocês entrem no meu blog se quiserem detalhes. Achem o que está escrito lá. Tá? Tem lá o trecho. É literal. A denúncia diz que é dinheiro dali. Na sentença, o Sérgio Moro não estabelece o vínculo, como eu disse aqui já, como eu disse lá no Roda Viva, e fui xingado, né? E fui xingado, claro, evidente. A primeira coisa que o imbecil faz é não ler e não prestar atenção no que o outro diz e xingar. Eu disse, olha, o Sérgio Moro não demonstrou que o dinheiro do triplex, ou do triplex, sai dos 3 contratos. Né? Bom, a defesa também chamou atenção para isso, nos embargos de declaração. O que é o embargo de declaração? Quando eu peço para o juiz, ô juiz, esclarece aí direito o que o senhor fez aí, como é que é esse negócio aí. Aí sabe o que o Sérgio Moro disse? O seguinte, este juízo, né, ou seja, a 13ª vara, ele, né, este juízo jamais afirmou, na sentença, ou em lugar algum, uma correção, viu, juiz? Na sentença ou em lugar nenhum, tá? Que os valores obtidos pela construtora OAS, nos contratos com a Petrobras, foram usados para pagamento da vantagem devida para o ex-presidente. Opa! E aí? Atenção, mas essa era a denúncia. A denúncia que ele aceitou, tá lá, é literal, diz isso. No meu blog tem o link para a íntegra da denúncia também. Aí diz assim, não, eu nunca disse que o dinheiro veio de lá. Bom, mas então o dinheiro veio de onde? Aí o Sérgio Moro vem e diz, o dinheiro veio de uma conta corrente que a OAS mantinha e foi e foi tirar de lá o dinheiro, dessa conta corrente. Bom, mas quem foi que falou que essa conta corrente existe? O Léo Pinheiro em delação.
Existe alguma evidência da existência dessa conta corrente além da delação? Resposta: não. Então aí há duas questões que se colocam. Como é que eu, juiz, condeno alguém por alguma coisa que não está na denúncia? Vocês estão entendendo a gravidade? Sim. O juiz só pode, como sabe o Vólio Bene, cujo pai era... Procurador de Justiça. Né? Morreu. O pai dele é procurador de Justiça, a família conhece a área? Ah, o direito agora se conhece para a família? Não, ele tem intimidade, porque o pai dele era procurador. Um juiz condena ou não condena segundo a denúncia. Todas as provas que forem produzidas serão segundo a denúncia. Se aparecer coisa nova, é outra denúncia. É outro inquérito. Como é que ele faz uma condenação com base no que não está na denúncia? Ao contrário, ele nega o que está na denúncia. Não, este juízo nunca disse que o dinheiro era decorrente dos 3 contratos. Sim, mas o Ministério Público disse. Tem mais. Se não disse, por que o caso estava com o Moro? O Moro, afinal de contas, não era aquele que tinha a ver com os casos da Petrobras? Uhum. Mas ele arbitrou uma multa de 16 milhões. Para calcular a multa de 16 milhões, ele levou em conta os 3 contratos. E o Ministério Público, em vez de produzir prova, produz gritaria. Ainda segunda-feira, no Roda Viva, eu tive um debate com uma procuradora. Quando eu disse, o juiz Sérgio Moro fez uma pirueta e não provou que o apartamento decorre dos contratos, ela me contestou. Não, está muito bem provado. Aí veio o Sérgio Moro dizendo, não está não, nem eu provei, não provei mesmo. Não provei mesmo. Há uma paralaxe, um descasamento, uma disjuntiva entre a denúncia e a condenação. Isso vai passar pelo TRF4? Não sei. O caso do Vacari não passou. Condenou o Vacari com base só na delação e o juiz disse, e o tribunal disse não. Se o TRF4 daqui a um ano absolver o Lula, aí sabe o que é? Vocês, os antipetistas mais radicais, aqueles, né? Primeiro tem que fazer reverência a mim, né? Não precisa se ajoelhar, tal, nada. Pode fazer uma reverência em pé mesmo, que eu prefiro. E depois vai cobrar daqueles que ficaram endeusando pessoas. Eu sempre chamei atenção para as fragilidades técnicas. Não há nada que concorra mais para a impunidade do que um trabalho porco do Ministério Público e da Justiça. Isso sim concorre para a impunidade. Né? Como dizia meu velho professor comunista, a pior forma de reacionarismo é a burrice. E a pior forma de sabotagem ainda é a incompetência. Né? Porque o incompetente, inclusive, nem sabe que é incompetente. O sabotador sabe que é sabotador. Você pode parar um sabotador, você não pode parar um incompetente. O incompetente tem que ser demitido. Vamos lá. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, diz nos Estados Unidos também que a Operação Lava Jato é imparável e que irá até o fim. O ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que já criticou publicamente alguns métodos utilizados pela operação, deu hoje uma palestra em Washington. Segundo ele, a Lava Jato é um ganho para a nossa sociedade. Abre aspas. O que tiver de ser feito, de acordo com a Constituição e as leis, será feito. Claro, olha esse negócio, aliás, eu não aguento, faz tempo que eu não aguento essa conversa. Ai, quero acabar com a Lava Jato. Ai, quero acabar com a Lava Jato. Olha, eu vou acabar com a Lava Jato. E ninguém até agora acabou com a Lava Jato. A Lava Jato fez o que bem entendeu. Aliás, abusou. O único risco que a Lava Jato corre, eu insisto, é, ao abusar de prerrogativas, acabar quebrando a cara. Vejam o caso do Lula. Veja o caso do Vacari.
Por que o Vacari foi absolvido na segunda instância? É porque ele não cometeu crime de corrupção passiva? Não necessariamente. Não necessariamente. As pessoas precisam entender que a pessoa ser absolvida ou condenada não é sinônimo de ter feito ou não ter feito a coisa. Ser absolvida ou condenada é sinônimo, se não há safadeza na justiça, de se ter apresentado a prova ou não. De se ter feito direito à investigação ou não. Tá certo? Esse negócio de fez ou não fez e tal, isso é coisa de consciência, meu filho. Isso é diante de Deus que você vê. Se existisse crime perfeito, a pessoa não quer ser presa. Claro. Então é a questão da justiça que conta e de se apresentarem as provas. Então os bananas aí, que fazem questão de tentar, de querer confundir as coisas que digo, né? E amanhã eu faço uma duríssima coluna na Folha de São Paulo a respeito da sentença do Sérgio Moro. Não percam, tá? Muito precisa ali, porque acho que o Sérgio Moro, né, condenou o Lula sem prova. E como se diz em dois corgos, depois de fazer um monte, sentou em cima. Né? Nos embargos de declaração, na resposta, ele deixou claro que a sentença dele e a condenação dele não guardavam relação com o teor da denúncia. E, portanto, a chance de o Lula ser absolvido no TRF é gigantesca. Ao falar isso, eu estou defendendo o Lula? Não. Ao falar isso, eu estou fazendo uma advertência. Uma advertência. Né? A melhor forma de garantir a impunidade no Brasil, isso aqui em menos de um minuto. Atenção, senhores procuradores e juízes assodados. A melhor maneira de se garantir a impunidade no Brasil é fazer um serviço porco, é trabalhar mal, é não produzir as provas. E depois esperar que um tribunal superior endosse as suas maluquices. Isso sim ajuda bandido. Tá falado? Se a prova não existe, mas se todos os indícios indicam que tal coisa aconteceu, tá, você pode usar as provas indiciárias, como se diz, artigo 239 do Código de Processo Penal. Mas você não pode usar provas indiciárias quando você tem a manifesta evidência do contrário. Então, assim, você tem uma prova dizendo, não é isso, você fala, não, mas as provas indiciárias dizem que sim. Bom, uma prova indiciária, ela é necessariamente mais fraca do que a manifesta realidade. Você tem que estabelecer uma hierarquia, né? E uma coisa que as pessoas ainda não entenderam é o seguinte, quando você pede o devido processo legal, seja para o Lula, seja para qualquer outro, não é para ele que eu estou pedindo o devido processo legal, eu estou pedindo o devido processo legal para você, para mim, para o meu filho, para o seu filho, para qualquer um. Porque se você admite condenar alguém sem o devido processo legal, ou conspurcando o devido processo legal, você está criando uma situação que pode contaminar todo o país. É o risco que eu chamo da putinização do país. Né? O que é a Rússia do Putin? A Rússia do Putin era um sistema comunista, fechado, autoritário, não sei o que tal. Passa por um processo de democracia bagunçado, que um bêbado irresponsável como o primeiro presidente da Rússia pós-comunismo, que era o Yeltsin, né? Conduziu ali a Rússia a algumas situações muito difíceis, e eis que vem o Putin. Vai aparecendo o Putin, que vem da comunidade de informação, ele vem da polícia secreta, com a cabeça de comunista, mas aí não mais, com a cabeça autoritária, e com a cabeça de um policial de polícia secreta, de quem tem que ter o comando de tudo, né? E a Rússia virou hoje um país autoritário, gerido por máfias, que sustentam no poder o Vladimir Putin.